bem-vindo ao Fixomos! Eu sou a Vlange e eu finalmente terminei de ler o livro Para Ler como um Escritor, da Francine Prose. A Francine Prose é uma autora norte-americana e ela é escritora, jornalista e professora de escrita criativa. No livro Para Ler como um Escritor, ela vai contando as experiências dela, principalmente como professora. E como eu disse no final do vídeo Narrador Não Confiável e Subtexto, esse livro é um guia para você achar o subtexto nas obras literárias, um guia para você fazer a leitura atenta. Ele foi publicado em 2006 nos Estados Unidos e aqui no Brasil em 2008 pela editora Zahar. E tem, na versão brasileira, tem um prefácio e um pós-fácio do Ítalo Morricone, que é professor e editor na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a Francine Prose, nesse livro, ela tenta desfazer a supervalorização das regras e da técnica de escrita, aquelas regras que tentam guiar a escrita, que tentam guiar o escritor. Ela acha que tem uma supervalorização dessas regras e ela quer desfazer isso. Ela tenta colocar a leitura atenta como o principal modo do escritor aprender a escrever. O primeiro capítulo desse livro, a autora apresenta o que seria a leitura atenta, o close reading, e nos outros capítulos ela vai usando esse método para poder analisar obras literárias clássicas e contemporâneas, dividindo por temas. Cada capítulo trata de um tema específico. Os temas são palavras, frases, parágrafos, narração, personagem, diálogos, detalhes e gesto. E sendo assim que o capítulo do gesto foi a parte que mais me cutucou, e eu vi como eu tava fraca em gestos e eu vou revisar o meu livro. Eu já anotei várias coisas para eu considerar na hora de revisar o meu livro. O interessante é que, assim como eu, cada escritor que for ler Para Ler como um Escritor vai ver em algum desses temas, vai ver uma parte que ele é mais fraco ou então que ele é mais forte na hora de escrever seus próprios romances ou contos. Então você lendo esse livro, você vai perceber o ponto que você precisa trabalhar mais e como você pode trabalhar mais nele. E nesse livro a Francine Prose, ela mostra não só uma opção, mas ela mostra várias opções de parágrafos, de frases, várias opções desses temas que deram certo, de obras clássicas que se eternizaram, ou seja, deram certo e que trabalham esses temas de formas diferentes, às vezes até opostas. Ou seja, ela quer mostrar que não existe apenas um jeito de escrever bem, que existem vários jeitos de escrever bem. E isso depois é reforçado no capítulo chamado Aprender com Chekhov. Chekhov foi um escritor russo. E o Chekhov, ele quebrava todas essas regras que são geralmente ensinadas em oficinas de escrita. A própria Francine Prose, ela ensinava uma coisa nas oficinas dela, depois ela lia um conto do Chekhov em que o cara fazia totalmente diferente do que ela ensinou e dava certo. Ou seja, mais um ponto aí para ela reforçar a opinião dela que ela tenta passar nesse livro. Aí no capítulo 11, chamado Ler em Busca de Coragem, ela diz pra gente que para ser escritora a gente não pode ter medo ou de revelar nossos sentimentos, nossos demônios internos que a gente coloca no papel e passa pro leitor. E a gente não pode ter medo também da opinião alheia sobre o nosso livro, ou então do que nossa mãe vai achar do que a gente escreveu, do que nossos amigos vão achar. A gente não pode ter medo disso se a gente quer ser escritor. E para ganhar coragem, a Francine diz que a gente pode pegar exemplos de escritores consagrados, e a gente se inspirar na história deles, se inspirar no que eles escreveram, no como eles conseguiram se externar pro livro deles, pra gente tomar eles como exemplo e fazer o mesmo sem ligar pra opinião alheia. Em seguida ela coloca assim, uma lista de livros para ler imediatamente, e aí tem vários livros, tanto livros que ela já tinha mencionado durante o livro, quanto livros que ela está adicionando agora, e alguns deles eu não conheço e eu quero conhecer, e outros eu já conheço, já li. Enfim, tem vários livros. Depois a gente tem um pós-fácio maravilhoso do Ítalo Morricone, em que ele meio que resume as ideias do livro, as ideias que a Francine colocou anteriormente, e ele resume isso e coloca num panorama na literatura brasileira, usando exemplos de livros brasileiros, de autores como Machado de Assis, o Graciliano Ramos. E isso é muito legal, porque não podemos ficar presos só à literatura estrangeira,
A gente tem que conhecer a literatura brasileira, a literatura do nosso país, a língua em que a gente está escrevendo. Mas também ele adiciona que a gente também não pode ficar preso só aos livros brasileiros, porque isso também não vai dar certo. A gente tem que querer conhecer a literatura transpondo barreiras regionais, nacionais, enfim. Aí ele coloca uma lista de livros brasileiros para se ler imediatamente, no mesmo sentido da lista da Francine Prose, só que com livros brasileiros. E aí depois disso a gente tem uma pequena entrevista com a Francine Prose, que ela deu para a revista The Atlantic, uma revista dos Estados Unidos, e encerra-se o livro. E esse livro é excelente, mas eu tenho um aviso para dar. Eu não recomendo esse livro para escritores realmente iniciantes que ainda não tenham lido nenhum outro livro ou nenhum artigo técnico, nenhum outro artigo teórico, ou seja, um escritor que não conhece a técnica, não conhece as regras da escrita. Porque se você é esse tipo de escritor, você pode se confundir lendo Para Ler como Escritor. Eu recomendo que você primeiro procure aprender as técnicas, as regras, para depois você ler esse livro da Francine Prose e aprender a desconstruir isso. Aprender como as regras podem ser violadas. Mas se você já conhece as técnicas, as regras, eu super recomendo esse livro. E é isso aí, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, curta a página no Facebook que tá com o link lá na descrição aqui embaixo, escreva lá nos comentários o quão animado você tá Para ler como um escritor da Francine Prose. E se você quiser ler histórias escritas por mim, você pode ir lá embaixo na descrição também e tá lá o link do meu Wattpad. Eu tenho acho que 9 contos que eu tenho lá, então você pode ler todos eles e você pode curtir, você pode comentar e até a próxima!